Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. É isso aí, meu diretor. Muito boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Geografia. Eu me chamo Leandro Almeida, caso você ainda não saiba, e estou aqui em protesto contra muitas coisas, muitos problemas. Para começar, meu diretor tá aqui todo arrebentado, operou, tá sem condições de trabalho, tá aqui, ó, se dedicando para que a gente tenha aula, e os computadores resolveram se revoltar. Malditas máquinas que acham que só porque agora a onda é falar de inteligência artificial, elas podem fazer o que elas quiserem. O mistério da fé aqui. É, elas que fiquem de olho, porque eu vou quebrar tudo aqui, ó. Vou inaugurar um movimento ludista do ProEnem. Ou melhor não, né? Porque a gente acabou de mudar para uma sede nova. Inclusive, estamos jogando num gramado novo, né? Estádio novo aqui, a gente está se adaptando, condições um pouquinho diferentes. É como jogar fora de casa, mas aos pouquinhos a gente vai se adaptando. Então, gente, nos desculpem por esse atraso de alguns minutos aí, mas é porque nessa mudança de um prédio para o outro, a tecnologia tem que ser ajustada. E aí sempre tem um cabo que fica fora do lugar, sempre tem um software que não funciona direito por alguma razão que ninguém entende, mas aos pouquinhos a coisa vai se ajeitando, tá bom? Um beijo para todo mundo que tá aí, ó, se manifestando no chat. Ó, tem alguém falando que é a síndrome de Botafogo, será? Será que o Botafogo é o famoso elefante que está em cima da árvore e uma hora vai cair? Não sei, né? Não sei. Já passou tempo suficiente para poder cair, né? O Osmar Filho tá comentando que o Maracanã tá feio. É, o Maracanã tá desgastado mesmo, né? Mas o nosso aqui, ó, tá bonitinho, tá azeitadinho. O Vitor Alves está dizendo que quer 10 minutos a mais de aula para compensar o atraso. Vitor, olha, eu até daria, mas eu acho que as outras pessoas não vão concordar muito com o teu pleito não, hein? Pelo contrário, vão reclamar e querer que eu libere na hora, né? Pois bem, vambora. Na semana passada, a gente teve uma aula de revisão. E na semana anterior, a gente teve a última de conteúdo novo, que também foi sobre Oriente Médio. Então essa aqui é a segunda aula sobre Oriente Médio. E aí, meu diretor, só para informar vocês uma coisa. No estúdio antigo, a televisão, que é a segunda tela, ficava do lado de lá. Então eu tô olhando e não tô vendo nada. Então eu tô assim completamente desorientado. O outro é certinho. Aqui é tipo jogador que realmente chegou no time novo e não tem ainda aquele treino com os amiguinhos, né? Então não sabe direito como tem que agir ali, né? Mas enfim, vamos se ajeitar aos poucos. Nossa aula hoje, então, é a segunda sobre o Oriente Médio. Eu quero começar relembrando alguns pontos gerais que eu comentei com vocês 2 semanas atrás. Oriente Médio é o nome de uma região do mundo, situada no extremo oeste da Ásia. E é uma região classificada como geoestratégica. Por quê? Porque ela fica tô eu aqui, ó, olhando desorientado, né? Porque ela fica na confluência entre 3 continentes diferentes: a Ásia, a Europa e a África. Além disso, é um local onde há muitos problemas e tensões relacionados à disputa por água,
já que ali o clima é predominantemente árido, a água é escassa e há muitos povos sob estresse hídrico. Em relação à questão do petróleo, porque especificamente nessa área aqui, ó, do Oriente Médio, chamada de Golfo Pérsico, a gente tem alguns dos principais produtores de petróleo do mundo e há também, claro, uma série de problemas relacionados à disputa territorial entre povos diferentes, etnicamente diferentes e praticantes, às vezes, de religiões distintas. É nessa seara que está incluído o conflito árabe-israelense. E para isso, para falarmos sobre ele, eu preciso te lembrar um pouco desse glossário étnico-religioso que eu apresentei para vocês 2 semanas atrás. Dizer que alguém é árabe, persa, judeu ou curdo é fazer uma referência ao povo ao qual aquela pessoa pertence, ao povo de onde ele é originário. Falar que alguém é islâmico, cristão ou judeu é falar sobre a religiosidade daquela pessoa. Religião se escolhe, etnia não. Assim como nacionalidade, a princípio, também não se escolhe. A sua nacionalidade vai variar, vai ser definida de acordo com o local em que você nasce. Se eu nasci em Israel, eu sou israelense. Se eu nasci no Irã, eu sou iraniano. Se eu nasci na Arábia Saudita, eu sou saudita. Aliás, hoje teve jogo do Sauditão, né? Glorioso Sauditão, jogaço ao Hilal e ao Ittihad. Estava eu em casa produzindo material e aí resolvi olhar um pouquinho do jogo. Uma pelada brabíssima, né, cara? Uma correria danada, todo mundo se atropelando, gol pra caramba, uma coisa muito divertida. Tipo o futebol dos anos 50, né? Que tinha um monte de gol. Amigos do Benzema, amigos do Neymar. É isso aí, cara. Amigos do Benzema, amigos do Neymar, sem a presença do Neymar, né? Que é o curioso. Mas Michelzinho tava lá pra fazer das suas, aprontar dos seus dribles malucos. Pois bem, então, nacionalidade, religião e etnia são elementos diferentes e, no caso do Oriente Médio, a maior parte da população é etnicamente árabe e praticante da religião islâmica de vertente sunita. Há exceções. No Irã, a maioria é persa, praticante da religião islâmica xiita. E em Israel, um país bastante jovem, criado na metade do século XX, hoje a gente tem, numericamente, uma população de maioria étnica judia e praticante, em sua maioria, da religião judaica. Porém, lá no atual Estado de Israel, no país, Estado-nação, denominado Israel, existe um número minoritário, mas bem numeroso, de pessoas que são etnicamente árabes, pertencentes ao povo árabe palestino, praticantes da religião islâmica sunita e que lutam há décadas pelo reconhecimento de um país para chamar de seu, que seria a Palestina. É basicamente esse o mote central do conflito árabe-israelense. O conflito entre 2 povos diferentes, o povo judeu e o povo árabe-palestino, praticantes de religiões distintas. A maioria dos judeus pratica o judaísmo e a maioria dos árabes palestinos pratica a religião islâmica. Ambos, povos diferentes, praticantes de religiões diferentes, disputam o mesmo espaço. Esse pequeno território marcado aqui em vermelho, atualmente conhecido como Israel, mas que ao longo da história já teve outros vários nomes. Eu peço de antemão desculpas também pelo pouco tempo que a gente tem para poder abordar essa questão que é tão complexa. Mesmo que não tivéssemos perdido os 10 minutinhos, já teríamos pouco tempo para poder desdobrar de verdade, a fundo, todos os elementos envolvidos nesse conflito. Porém, eu vou te falar aqui o suficiente para que você consiga resolver questões sobre esse assunto numa prova de vestibular, seja a prova do Enem ou algum outro vestibular. O que se chama de questão árabe-israelense é exatamente a disputa entre os 2 povos por um mesmo território.
Esse que um dia, muito tempo atrás, já foi chamado de Judéia. E já foi o local onde viveu originalmente um povo chamado de povo hebreu. Entretanto, há muito tempo atrás, esse povo hebreu, ou o povo judeu, foi expulso daquela região, da antiga Judéia, pelo avanço do Império Romano sobre aquela porção do território asiático. A esse movimento de expulsão da população judaica do seu território original, a antiga Judéia, a gente dá o nome de diáspora, a diáspora judaica. Isso aconteceu há muitíssimo tempo atrás, desde o século I. E desde ali e pelos séculos seguintes, a população judia viveu, na maior parte do tempo, em condições muito difíceis, como estrangeira em outras nações, como minoria étnica e como minoria social, sem os mesmos direitos que o restante da população. O povo judeu, portanto, por aproximadamente 2000 anos, se espalhou pelo mundo, sem ter um lar para chamar de seu, sem ter um país onde eles pudessem ser maioria e pudessem governar. Enquanto isso, no antigo território da Judéia, que um dia foi ocupado pelos hebreus, pelos judeus, e que foram expulsos de lá pelos romanos, depois passou a ser ocupado por outros povos. E um povo que passou a ocupar e ocupou por muito tempo essa área, a da antiga Judéia, foi o povo árabe. Isso porque ao longo dos séculos 7, 8, 9 em diante, o povo árabe aumentou o seu poder econômico e político sobre o que nós chamamos de Península Arábica. Essa expansão árabe fez com que a população etnicamente árabe, praticante da religião islâmica, se tornasse maioria em praticamente toda a área que nós chamamos hoje de Oriente Médio. E em outros lugares também, como no norte da África, em áreas do sul da Europa. E isso fez com que lugares que no passado eram chamados por determinados nomes, aos poucos fossem sendo renomeados. Esse local, que aparece aqui em vermelho, e que um dia foi a Judéia, ocupada pelos judeus, passou então, por muitos séculos, a ser ocupado por árabes e chamado por uma outra nomenclatura, Palestina. Portanto, por séculos, até o século XX, essa área passou a ser predominantemente ocupada por árabes, chamada de Palestina, e entre o final do século XIX e o começo do século XX, algo de muito importante aconteceu aqui. Uma mudança de controle, resultante das transformações políticas associadas à Primeira Guerra Mundial. Com a Primeira Guerra Mundial e a vitória de países como a Inglaterra, houve a ocupação inglesa em vários dos territórios que pertenciam, por exemplo, ao Império Árabe e ao Império Turco-Otomano, que ocupavam a região da então Palestina. Isso fez com que, aos poucos, os ingleses começassem a incentivar a migração de ingleses etnicamente judeus para o território da Palestina. Mas aí você pode estar pensando, por quê? Porque no final do século XIX surgiu um movimento judeu de caráter nacionalista chamado de sionismo, cujo propósito era, definitivamente, conquistar um território para que os judeus pudessem voltar a se reagrupar e tivessem um país para chamar de seu. Então compreenda o que eu estou te falando. Os judeus foram expulsos da sua terra natal 2000 anos atrás. Tiveram que se espalhar pelo mundo. O lugar que um dia foi deles virou a Palestina e passou a ser ocupado por árabes. Mas no começo do século XX, a Inglaterra passou a controlar aquele território, que continuou a ser de maioria árabe, mas agora controlado politicamente pelos ingleses. Inglaterra, que junto com os Estados Unidos, tinha naquele momento a maior colônia e população judaica do mundo. Porque os judeus que se espalharam
pelo mundo foram principalmente para alguns lugares, como para a Europa e depois para os Estados Unidos. Então, na Inglaterra, os judeus pressionaram o governo para que houvesse um incentivo à migração de judeus para o território da Palestina. Qual era o plano do movimento sionista? Que aos poucos a migração de judeus para então Palestina pudesse fazer com que esse povo judeu virasse uma maioria, pelo menos em uma parte daquele território, e que isso pudesse futuramente fazê-los poder pleitear aquele território para chamar de seu, para que ali fosse construído um país para os judeus, que eles vislumbravam que se chamaria Israel. Em meio a isso tudo, aconteceu a Segunda Guerra Mundial. E em meio à Segunda Guerra Mundial, você sabe, houve um holocausto, uma perseguição terrível a vários grupos minoritários, dentre os quais os judeus. Milhões morreram e outros muitos fugiram para poder não morrer. E dos muitos que fugiram de países como a Alemanha, a Áustria, a França, a Inglaterra, vários foram para o território da Palestina. Então isso fez com que ao longo da primeira metade do século XX, a população da Palestina passasse a ser composta cada vez mais por judeus, que ainda eram minoria, mas já eram, a cada ano que passava, uma minoria mais numerosa. E isso começou a gerar tensões entre os árabes, que eram a maioria e estavam lá há séculos, e os judeus, que um dia tinham sido o povo original, mas agora eram recém-chegados. Isso acabou fazendo com que houvesse muitas situações de brigas de rua, facadas, e nem falo da minha, tiro e outros problemas mais de pequena escala, mas que mostravam uma escalada de tensões. E aí, acabou a Segunda Guerra Mundial, com um saldo de milhões de mortos de judeus e a compreensão por parte da comunidade de países de que era preciso fazer alguma coisa para tentar amenizar o sofrimento do povo judeu, que não tinha um país para chamar de seu, tinha vivido os últimos 2000 anos espalhado pelo mundo e, ainda por cima, tinha sido massacrado pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Foi aí que um organismo internacional chamado Organização das Nações Unidas, recém-criada, com 2 anos de existência, porque a ONU foi criada em 1945, quando acabou a Segunda Guerra Mundial. Foi aí então que esse organismo resolveu se reunir. E depois de muitas e muitas discussões, veio uma proposta, que inclusive foi brasileira. Vamos pegar este território, que hoje é chamado de Palestina, ocupado por maioria de população árabe, mas que tem cada vez mais judeus, e vamos dividi-lo. Vamos fazer um plano para dividir o que é a Palestina, hoje uma colônia britânica de maioria árabe, e criar aqui 2 países independentes. Um dos países será a Palestina, que ganhará o direito a ser uma nação independente e será controlada pelo povo árabe. E o outro país será chamado de Israel, e será o país para os judeus, para que finalmente eles possam ter a reparação histórica e voltem a ter um Estado, nação, um território sob o seu próprio controle. Esse plano foi proposto em 1947, mas o problema é que nenhum dos 2 lados aceitou. Os árabes entenderam que aquela divisão não era interessante para eles, porque eles perderiam muitas terras, inclusive lugares que eles consideram sagrados, como Jerusalém, outros como as colinas de Golã. E os judeus também entenderam que aquela divisão não lhes contemplava muito bem. Até houve alguns grupos mais moderados que aceitaram a divisão, mas não houve consenso. Sem consenso diplomático, você sabe como é que as coisas se resolvem. Na base da porrada. E aí houve a primeira guerra entre esses 2 povos. A primeira guerra desse conflito árabe-israelense. A Guerra de Independência de Israel, que aconteceu em 1948. Sem um acordo diplomático, os judeus então
declararam de maneira independente, de maneira autônoma, unilateral, a criação do Estado de Israel. Os árabes palestinos olharam aquilo e disseram, você tá de sacanagem, né? E aí a porrada cantou. E quem venceu? Os judeus. Porque apesar de serem minoria numérica, eles eram muito mais ricos do que os palestinos, pois eram financiados por judeus ricos de outras várias partes do mundo. Ao longo da história, muitos judeus conseguiram enriquecer economicamente, em especial através do comércio e de sociedades de cooperação entre judeus. Mais ou menos, o que se criou ao longo da história foi uma espécie de esquema de solidariedade entre pessoas que se entendiam como co-irmãos porque pertenciam à mesma etnia. E aí, em vários lugares do mundo, os judeus que ali estavam, quando tinham que comprar alguma coisa, compravam na loja de um judeu, que por sua vez comprava o que precisava na loja de um outro judeu. E assim eles conseguiam manter o dinheiro circulando entre eles, o que colaborou para que muitos pudessem enriquecer. Esses judeus, com grana, moradores dos Estados Unidos, da Inglaterra e de outros países, financiaram os judeus que haviam ido para a Palestina. E isso permitiu que eles pudessem vencer essa primeira batalha, a Guerra de Independência. Ficava aí, então, em 1948, formalmente criado um novo país, o Estado-nação de Israel. O que você há de imaginar não agradou em nada os países vizinhos aqui do entorno. O Egito, a Jordânia, a Síria e o Líbano. Por quê? Porque todos eles têm em comum uma coisa: maioria de população árabe, praticante da religião islâmica. E eles, em solidariedade ao povo palestino, árabe e islâmico, entenderam que era uma afronta que de uma hora para outra, aquele povo estranho, aquele povo estrangeiro, aquele povo judeu, chegasse e se apossasse de um território, a antiga Palestina. Dali para frente, foram décadas de instabilidades que culminaram em alguns conflitos. E dois deles são muito famosos. O mais famoso de todos aconteceu em 1967, a chamada Guerra dos 6 Dias. Nela, houve a formação de uma coalizão de países árabes, o Egito, a Jordânia e a Síria, que se uniram e uniram as suas tropas para enfrentar os judeus israelenses com o objetivo de derrotá-los e de reconquistar o território da Palestina. Só que a coisa não saiu bem como eles imaginavam. Os israelenses venceram mais uma vez. Os judeus venceram de novo, porque apesar de serem constituintes de uma nação jovem, eles já tinham um arsenal bélico forte, um exército importante. E lembrem-se, sempre tiveram e continuam a ter apoio de potências ocidentais muito relevantes, com destaque para a Inglaterra e para os Estados Unidos. E aí, essa foi uma guerra importante, porque ela não foi só uma guerra em que os israelenses conseguiram vencer 3 países de uma vez só. Foi uma guerra em que, ao vencerem esse território, ou melhor, ao vencerem esses vizinhos, eles tomaram várias das terras que pertenciam a eles. 4 em específico. Do Egito, os israelenses tomaram a península do Sinai e passaram a controlar um pedaço da África. Da Jordânia, eles tomaram a Cisjordânia. Da Síria, tomaram as colinas de Golã. E também do Egito, tomaram a faixa de Gaza. Israel conseguiu então, com a vitória na Guerra dos 6 Dias, ampliar o seu território, o que por si só já é ótimo, mas não era apenas isso. Eles conseguiram controlar uma área que é essa que fica entre a faixa de Gaza e a península do Sinai, que é onde está o Canal de Suez, uma das principais passagens marítimas do mundo, por onde circula uma quantidade enorme de navios com mercadorias de alto valor agregado. Isso deu aos israelenses uma posição estratégica importantíssima. Mais que isso, ao tomarem as colinas de Golã, eles passaram a controlar a nascente do Rio Jordão, que é o único rio com água o ano inteiro,
o único rio perene que passa por esse território. E talvez o mais importante de tudo, ao tomarem a Cisjordânia da Jordânia, eles passaram a ter o controle sobre um lugar que é importante para muita gente. É importante para praticantes do judaísmo, para praticantes do cristianismo e para praticantes do islamismo. A cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém é um marco fundamental para as 3 principais religiões monoteístas do mundo. Essas 3 que eu acabei de citar. E ela está aqui, na Cisjordânia, que passou a fazer parte do controle de Israel desde que ela venceu essa guerra lá em 1967. E aí, o que você acha que os países árabes derrotados fizeram dali em diante? Se resignaram? Aceitaram a derrota? Claro que não. Se uniram de novo para planejar um ataque para finalmente conseguirem derrotar os israelenses. E o plano era: vamos atacá-los de surpresa. Já que eles têm um poder bélico difícil de encarar, já que eles têm uma estrutura que é difícil de ser derrotada, um ataque surpresa pode ser o que precisamos. O Egito, que era uma força militar, que continua sendo inclusive uma força militar poderosíssima, viu que, mesmo com todo o poder que tinha, enfrentar Israel não era algo simples e que o ataque surpresa podia ser a solução. A ideia era atacar os israelenses num dia de feriado religioso, o dia de Yom Kippur, o dia do perdão. O problema é que esse plano foi descoberto pelas agências de inteligência dos israelenses, como a Mossad, e isso fez com que não houvesse sucesso nessa tentativa de intervenção dos países árabes para retomar o controle das áreas que haviam perdido. Conclusão, aconteceu mais uma guerra. A guerra do Yom Kippur, em que o ataque surpresa do Egito e da Síria a Israel não foi bem sucedido e terminou com mais uma vitória israelense. E aí, foi a gota d'água. Os países árabes perceberam que realmente seria muito complicado enfrentar e vencer Israel. E isso fez com que pouco tempo depois, o Egito, essa enorme potência árabe militar, assinasse um acordo com Israel, apertasse as mãos dos israelenses, no famoso acordo de Camp David, em que o Egito reconheceu formalmente a existência de Israel como um Estado-nação. E esse foi um duro golpe na tentativa dos palestinos de reconquistar suas terras, porque se com o Egito como aliado militar, uma potência, já estava difícil, sem ficaria quase impossível. É bom lembrar também que essa guerra do Yom Kippur foi vencida pelos israelenses com apoio americano. E isso irritou muito os países árabes que, como retaliação, fizeram um aumento dos preços de petróleo, o que culminaria no que já comentamos em outros momentos, a primeira crise do petróleo. Ou seja, essa guerra de Yom Kippur, uma das principais batalhas do conflito árabe-israelense, acabou influenciando a geopolítica não apenas do Oriente Médio, mas do mundo inteiro, porque mexeu com os preços do petróleo, o que automaticamente faz com que as potências do mundo todo fiquem de olho e interfiram naquilo que está acontecendo nessa região do extremo oeste da Ásia. Fato é que depois de perder a guerra em 48, em 67 e em 73, o fôlego dos árabes diminuiu bastante. Os palestinos, então, se viram isolados, porque perderam o apoio pesado que tinham da Jordânia, que não quis mais se meter naquela história, porque não queria mais apanhar. E aí, basicamente, quem ficou ao lado dos palestinos foram os sírios, mas mesmo assim, sem arriscarem uma intervenção militar direta a Israel. Isso fez com que o povo palestino ficasse praticamente largado à própria sorte. E os judeus, temendo que pudessem perder aquilo que um dia não tiveram e conseguiram retomar, ampliaram cada vez mais a sua ocupação sobre áreas que, pelo plano de partilha, deveriam ser entregues aos palestinos. Ou seja, o jogo virou. Se por muito tempo na história os judeus foram o povo massacrado, alijado de um território para chamar de seu,
um povo que sofreu na mão de governos de outros povos, a situação se inverteu. E da metade do século XX para frente, foi o povo palestino que passou a sofrer na mão do governo de Israel, um governo judeu que não devolve os territórios que, segundo o plano de partilha, deveriam ser entregues para os árabes palestinos, para que eles pudessem ali criar um país para poder chamar de seu. No desespero, pessoas civis, jovens, mulheres, em algumas situações, se uniram em motins para tentar apedrejar soldados israelenses, tacar pedaços de madeira, garrafas, e isso aconteceu especificamente em 2 momentos. No final dos anos 80 e no começo dos anos 2000, no que ficou conhecido como Movimento das Intifadas. E a resposta do exército israelense nas 2 situações foi muito dura, porque para cada pedra que um jovem palestino jogava, um tiro acabava sendo disparado. E aí, no fim das contas, quase em toda a situação que tem acontecido ao longo das últimas décadas, o que se vê são mais mortes de árabes palestinos do que de judeus. Não que a vida lá seja tranquila para alguém. Na prática, Israel e os judeus vivem em um estado de tensão permanente, pois possuem uma força militar gigantesca, um sistema de proteção militar fortíssimo, mas são odiados por muitos dos seus vizinhos. Por outro lado, quem vive na prática uma situação ainda pior é o povo árabe palestino, que hoje vive confinado em alguns poucos lugares, como a faixa de Gaza e alguns territórios da Cisjordânia. Como eu disse, segundo o plano de partilha criado pela ONU, a ideia era de que esse território fosse dividido para os 2 povos. E a ideia era que se construíssem 2 países. Repare que a Palestina seria formada predominantemente pela Cisjordânia e pela faixa de Gaza, enquanto o restante dessa área ficaria sob o controle de Israel. Hoje, todos esses territórios estão, de algum modo, sob o controle de Israel. Na região da faixa de Gaza, vive uma população de aproximadamente 2 milhões de palestinos, cercada por um controle militar fortíssimo praticado pelos judeus, o que impede que até mesmo a ajuda humanitária possa chegar em livres condições. Os palestinos não podem, os que moram aqui, viajar para um outro país ou sequer sair daqui e se deslocar para a Cisjordânia para encontrar algum amigo, algum parente, sem que haja a autorização do exército israelense. É uma situação delicada, muito humilhante, muito degradante para a população que vive aqui, sob condições financeiras muito ruins e, muitas vezes, sem acesso a insumos básicos. Na Cisjordânia, convivem palestinos e judeus. Aqui, convivem aproximadamente 5 milhões de palestinos e cerca de 4 a 5 milhões de judeus. A gente tem, então, mais ou menos um equilíbrio demográfico entre os 2 povos na Cisjordânia, ainda que, apesar desse equilíbrio demográfico, de vez em quando ocorra uma escalada de tensão e de violência. Até porque é aqui na Cisjordânia que está um dos pontos que mais entrava a chegada a um acordo de paz. Aliás, já houve alguns acordos de paz. Os mais famosos aconteceram nos anos 90. Foram os acordos de Oslo, assinados em 93. Nele, os líderes israelenses, como Yitzhak Rabin e Shimon Peres, concordaram em ceder parte dos territórios que estavam sob o controle de Israel para a criação de um Estado palestino, de acordo com aquilo que estava no plano de partilha da ONU. E o líder palestino Yasser Arafat concordou em aceitar aqueles territórios e não pleitear mais nenhum. Essa questão israelense e árabe parecia próxima de uma resolução. E sabe o que houve? Poucos dias depois desse acordo ser anunciado, o que inclusive levou esses líderes a ganhar o Nobel da Paz,
um assassinato. O primeiro-ministro israelense, Yitzhak Rabin, foi assassinado. E aí depois foi a vez do líder palestino ser envenenado. Ele foi morto em condições que na época ninguém entendeu muito bem quais eram, e depois uma autópsia provou que ele foi envenenado. Ou seja, mesmo quando há a realização de algum acordo, dificilmente a situação se desdobra em algo que se resolva em definitivo. Porque há várias áreas em disputa, as quais há grupos que não querem abrir mão. A faixa de Gaza, uma parte de Jerusalém e a Cisjordânia são essas principais áreas em disputa. E dificilmente você vai ver esse conflito se resolver. Por quê? Ambos os lados reivindicam Jerusalém como capital. Se ninguém cede, como que você resolve isso? Outro problema, tem milhões de palestinos espalhados pelo mundo que voltariam para lá no caso da formação oficial de um país para eles. Como atender a demanda de todos por escola, por casa, por emprego? Há muitos grupos extremistas, alguns grupos que agem de forma terrorista. E há também a expansão de assentamento dos israelenses na Cisjordânia, feita de propósito pelo governo de Israel para ocupar áreas que deveriam ser devolvidas à Palestina, para que futuramente eles possam argumentar, não dá para devolver. Olha quantos milhões de judeus eu tenho morando aqui. Em tese, essa área toda em verde da Cisjordânia e da faixa de Gaza deveria ser devolvida para os palestinos, mas não vai. Porque cada vez maior é a população judaica que mora aqui, estimulada por projetos habitacionais do governo israelense. Então, infelizmente, no fim das contas, a gente deve continuar falando sobre esse conflito por muito tempo, porque há dois povos praticantes de religiões diferentes disputando o mesmo espaço. E se ninguém abre mão e ninguém chega a um acordo, infelizmente, esse conflito tende a permanecer em vigor por muitos e muitos anos. Tá bom? É isso. Fecho essa minha aula por aqui e volto daqui a pouquinho. Ó, acabei quase na hora, hein? 8h16. Um beijo, tchau, tchau e até daqui a pouco. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.